400 anos se passaram e o povo de Deus se multiplicou no Egito ao ponto de começar a ser afligido e escravizado por Faraó. Deus então resolve libertá-los não antes de trazer 10 pragas à terra do Egito, humilhando Faraó e todos os deuses do Egito e instituindo a Páscoa, que posteriormente seria perpetuada, eternizada de uma vez por toda no seu Cordeiro, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Olá, amigo e amiga, caminhando juntos na nossa série de estudos bíblicos sobre Jesus Cristo revelado nas Sagradas Escrituras. Neste momento, nós chegamos num ponto bastante alto, onde nós vamos entender e aprender sobre Jesus Cristo e a sua obra, o seu sacrifício, tipificado no Cordeiro Pascal. Cordeiro Pascal ou Pascual. Assim como José, o Cordeiro Pascal, ele tem muitas analogias, muitas tipificações, muita tipologia na pessoa de Jesus Cristo. Então vamos investir aqui alguns minutos para nós enriquecermos e aprender um pouco mais da palavra do Senhor. O contexto da história, o contexto deste evento é o seguinte: como nós já vimos nos estudos anteriores, a nação de Israel estava cativa no Egito, pois para lá desceu e se multiplicou, cresceu, e Faraó, temendo que o povo se levantasse contra os egípcios e tomasse o vosso poder, ele começou então a oprimir o povo de Israel. E o povo de Israel, então, clama a Deus, e a Bíblia diz que Deus ouviu o seu clamor e preparou-lhe um libertador. Esse libertador fora Moisés, como nós estudamos no capítulo anterior. Deus comissiona Moisés para voltar ao Egito e lá, conversando, intermediando junto a Faraó, para que o povo seja liberto. E Faraó endurece o coração. Faraó endurece o coração. A Bíblia vai dizer que Deus endurece o coração de Faraó. Nós não vamos entrar nesses detalhes, como eu já vos disse, não entraremos em detalhes paralelos, a não ser o único detalhe da tipologia de Jesus nas Sagradas Escrituras. Eu tenho também um estudo bíblico sobre as 10 pragas do Egito. Ali a gente estuda minuciosamente cada detalhe, inclusive esse detalhe de que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, mas nesse caso, nesse assunto específico, o objetivo é nós estudarmos Jesus Cristo. Então não vamos entrar em detalhe. Mais para frente, gravarei esse estudo bíblico sobre as 10 pragas do Egito. Aliás, eu já os tenho numa versão anterior. Se você tiver interesse, posso lhe disponibilizar, mas irei gravar numa versão atualizada posteriormente. E o que acontece? Deus então traz 10 pragas ao Egito, para que tem todo um trabalhar sobre essas pragas, Deus enviando essas pragas ao Egito, assim como a 10ª praga que nós vamos ver, que é a mortandade dos primogênitos. Então Deus prepara a 10ª praga para trazer sobre o Egito, que é a mortandade de todos os primogênitos, e para livrar o povo de Israel desta mortandade que ele havia preparado, ele então institui um ritual que a Bíblia Sagrada chama de Páscoa. Como era para ser celebrado este ritual? Deus dá as ordens, as diretrizes para Moisés e Arão. Está registrado em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, toda a leitura
leitura do capítulo 12, do primeiro versículo até o 36, principalmente, mas em toda a Bíblia Sagrada nós vamos encontrar referências para este acontecimento, este evento. Deus então dá as diretrizes a Moisés, dizendo o seguinte: Moisés, você convoca o povo, Moisés, e você diz ao povo que eles devem separar um cordeiro, que é o filho macho da ovelha, de no máximo 1 ano, que não tenha tido ainda sua vida sexual ativada, tá? Então cada família separe um cordeiro no 10º dia deste mês. Posteriormente, esse mês passou a ser o primeiro mês do calendário judaico, o mês de Nissan. Então, no 10º dia, separa este cordeiro, deixa-o separado até o 14º dia. E no 14º dia, este cordeiro será imolado no crepúsculo da tarde. E ele será imolado, e o seu sangue deve ser pego e aspergido sobre os umbrais, as partes superiores da porta. Hoje nós podemos chamá-los de caixilho, de vários outros termos, mas as partes superiores da porta. Você faça uma marca com esse sangue do cordeiro e a família esteja dentro da casa celebrando a Páscoa. Essa Páscoa deve ser comida da seguinte maneira: este cordeiro deve ser assado em fogo, não deve ser cozido, assado, e ele deve ser comido com ervas amargas e deve ser comido com pães asmos, ou seja, pães asmos é pão sem fermento. E as pessoas deverão comer este cordeiro de lombos cingidos, cajado nas mãos e sandália nos pés, e às pressas. Por quê? Porque à meia-noite sobrevirá ao Egito mortandade, e eu vos livrarei do Egito. O Egito vai te expulsar da sua terra, e vocês deverão sair imediatamente deste lugar e ir em busca da terra prometida, a terra que eu havia dado aos vossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E assim foi, meu amigo, minha amiga, o povo de Israel celebrou a Páscoa da maneira como Deus havia ordenado, e por volta da meia-noite o anjo da morte visitou o Egito e trouxe grande mortandade naquele lugar, naquela terra, matando todos os primogênitos, desde os humanos até os animais, desde a casa de Faraó até a casa do egípcio mais simples possível. Grande mortandade, grande pranto, grande terror, e então os egípcios impelem os judeus a abandonar-lhes, a sair-lhes. Então os egípcios são livres das garras de Faraó e do Egito. E agora nós vamos fazer algumas considerações sobre este evento, sobre este acontecimento, e depois então nós vamos ver as tipologias de Jesus neste Cordeiro Pascal, neste ritual, nesta celebração que fora a Páscoa. Algumas considerações. Querido amigo, Deus, evidentemente, ele poderia ter livrado o povo de Israel das garras de Faraó e das garras do Egito de qualquer outra maneira. Deus, ele é poderoso, ele poderia fazer esse livramento de várias maneiras, mas ele, na sua infinita sabedoria, infinita misericórdia, ele queria nos instruir acerca de acontecimentos futuros que iria ocorrer em Jesus Cristo. Ele estava revelando algo que ele iria efetivar, concretizar perpetuamente através do seu Filho Jesus Cristo. E também tem outras considerações. A consideração é o seguinte: o Egito
trouxe mortandade para os judeus. Lembramos que nas vésperas, no tempo do nascimento de Moisés, Faraó então mandou matar todos os nascidos de sexo masculino dos judeus. Muitos judeus foram mortos pelas mãos dos egípcios. E a Bíblia diz que existe uma lei na natureza que é chamada lei da semeadura. A lei da semeadura nos diz o seguinte: Deus, Gálatas capítulo 6, nos deixa explicita muito bem esta lei. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Ora, se ele planta mortandade, violência, ele não tem como colher paciência, longanimidade, amor e assim sucessivamente. Se ele planta violência e mortandade, ele irá colher violência e mortandade. Alguém pode dizer, bom, mas isso foram ordens de Faraó, do seu governante. Ora, os governantes fazem exatamente aquilo que para isso eles foram colocados lá. O povo do Egito, os egípcios, poderiam ter se voltado contra Faraó e não permitido ele cometer essa atrocidade. Mas eles ficaram como que foram coniventes com a situação. Então todo o Egito era culpado. Claro que nós não somos Deus para quantificar a culpa de cada um, mas dizemos sim que todos foram culpados, inclusive Faraó, e por isso que todos foram penalizados. Desde a casa de Faraó até a casa do egípcio mais simples, houve mortandade e pranto. A lei da semeadura. E também um outro aspecto importante que a própria palavra de Deus nos diz, você fazendo a leitura de Êxodo capítulo 12, você vai ver que Deus deixa bem claro a Moisés que Deus vai humilhar, derrotar os deuses do Egito. Todas as 10 pragas que Deus trouxe ao Egito eram um trabalhar de Deus sobre uma divindade do Egito. E esta última, a morte dos primogênitos, também era um trabalhar de Deus. Porque pela tradição egípcia, pela religião egípcia lá, nós hoje nós entendemos, e lá também entendia isso, era ensinado isso, hoje nós sabemos também, devido aos registros históricos, que os faraós, os faraós eram divinos, eles eram resultado da coabitação do deus Ra com a rainha mãe. E aí então, desta relação sexual, da coabitação do deus Ra com a rainha mãe, saía então o herdeiro do trono de Faraó, saíam os faraós. Os faraós eram então divindades, eles eram deuses, então eles não morriam, eles não poderiam morrer. E Deus fazendo isso, Deus vai desmascarar os deuses, os falsos deuses, evidentemente, do Egito. Então, após essas considerações de por que Deus então instituiu a Páscoa e deu o livramento final para os judeus das garras dos egípcios através da morte dos primogênitos e a instituição da Páscoa. Agora, então, nós vamos analisar os tipos, a tipologia de Jesus no Cordeiro Pascal. Vamos pegar este primeiro aqui. Vamos pegar aqui, ó. A Páscoa deveria ser celebrada escolhendo um cordeiro de no máximo 1 ano de idade, sem ter tido ainda relações sexuais com ovelha nenhuma. Esse cordeiro tinha que ser perfeito. Agora veja só, Jesus Cristo, a Bíblia apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. Nós temos aqui as referências bíblicas. João capítulo 1, Apocalipse capítulo 13. A Bíblia apresenta Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. Então, na Páscoa, ela era celebrada com um cordeiro. E a Bíblia apresenta Jesus como um cordeiro. Esse cordeiro de 1 ano, sem mácula. A Bíblia apresenta Jesus
Jesus Cristo como santo. 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19, vai nos dizer que Jesus Cristo, ele é santo, sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula. Esse cordeiro, de no máximo 1 ano, deveria ser morto precocemente, porque, veja, ele nem teve a sua vida desenvolvida completamente. Jesus Cristo, apontando para Jesus Cristo morreu precocemente, morreu com aproximadamente 33 anos, uma morte muito precoce. 33 anos, o ser humano está no auge mesmo da sua vida, e então ele tem a sua vida ceifada exatamente como estava prescrito no Cordeiro Pascal. E por que cordeiro? Isso é interessante. Por que Deus escolheu o cordeiro? Olha, numa certa ocasião eu estava ministrando um ensino nesta linha, e um ancião que estava na igreja, ele interrompeu, e deu o seu relato que ele, quando era mais jovem, ele tinha chácara e tinha criação de ovelhas e, evidentemente, de carneiros. E cordeiros também. E ele disse que numa certa ocasião ele fora imolar um carneiro, e depois que ele degolou, imolou o carneiro, ele foi observar que os olhos daquele carneiro estavam cheios de lágrimas. E ele havia dito que o carneiro não havia esperneado, não havia gritado, simplesmente morreu aguentando ali a sua dor dentro de si e derramando lágrimas. Ora, que imagem perfeita, que figura perfeita para Jesus Cristo, que a Bíblia diz que como cordeiro foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Ora, nós assistimos à cena da execução do líder iraquiano Saddam Hussein, e momentos antes dele ser executado, ele clamava por Alá, e ele começou a amaldiçoar soldados que estavam ao lado dele. Depois relatou que ele começou a amaldiçoar, começou a gritar, a falar palavras de baixo escalão para aqueles soldados que iam executá-lo. Que diferença para Jesus Cristo! A Bíblia diz que Jesus Cristo subiu ao matadouro como um cordeiro, como uma ovelha muda. A sua boca ele não abriu, porque ele sabia que para isso ele estava destinado. Jesus Cristo, ele é representado por um cordeiro, porque um cordeiro ele é manso. Ele aguenta o sofrimento sem espernear, sem gritar. Então, a figura de um cordeiro é uma figura bastante significativa para Jesus Cristo. O cordeiro deveria ser preso no dia 10 de Nissan, no dia 10 do primeiro mês, porque aquele mês da libertação passou a ser o primeiro mês do calendário judaico, até o 14º dia. Por quê? Do 10º dia até o 14º dia, onde no 14º dia ele seria imolado, seria morto no crepúsculo da tarde. Por que 4 dias? 4 dias para esse cordeiro ficar sendo observado. Se achasse algum defeito neste cordeiro, ele não serviria para ser apresentado para a Páscoa. Agora, veja que aspecto interessante sobre Jesus Cristo. Jesus, ele entrou em Jerusalém no dia 10 de Nissan, dia em que prendiam os cordeiros pascais para serem imolados. E Jesus Cristo, ele foi analisado, ele foi vistoriado por quem? Pelos homens. Quem vistoriou o Cordeiro de Deus para dar o atestado de que ele era perfeito, imaculado e poderia ser imolado sim? Primeiro, ele foi levado à casa de Anás. Esse aspecto do julgamento de Cristo, ele é bem trabalhado num estudo que eu tenho já gravado numa versão antiga, também posso disponibilizar para quem se interessar, mas gravarei posteriormente numa versão mais atualizada, que é
os 7 milagres do Calvário, onde a gente explica cada detalhe do julgamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi levado primeiramente na casa de Anás, que era o sumo sacerdote ancião, sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote atual, nativo. Anás era como se fosse o sumo sacerdote jubilado. De lá da casa de Anás, ele foi levado perante os sinédrios, em cada aspecto sendo julgado, analisado, tendo a sua vida vasculhada. Depois do sinédrio para Pilatos, depois de Pilatos para Herodes, e por fim de volta a Pilatos, onde ele dá o aval. O que Pilatos disse? João capítulo 19, versículo 4, Lucas capítulo 23, versículo 4, versículo 44 até o 47, Pilatos disse: não vejo neste homem mal algum. O que é isso? Ele estava dando o aval. Podem imolar este cordeiro, porque ele é o Cordeiro de Deus e não tem nenhum defeito, nenhuma mácula. Pode imolar, porque é esse o Cordeiro de Deus. O cordeiro deveria ser sacrificado no crepúsculo da tarde. Veja só que coisa interessante acerca de Jesus Cristo. A ordem era que o cordeiro fosse imolado no crepúsculo da tarde. Jesus Cristo, ele fora preso no Getsemane por volta da meia-noite, a 0h. Na madrugada mesmo, ele foi julgado por Anás e perante o sinédrio. De manhã, levam-no perante Pilatos. Pilatos o manda para Herodes. Herodes o devolve para Pilatos, que o autoriza a crucificação. Por volta da 3ª do dia, às 9h da manhã, Jesus Cristo é crucificado. Ele fica exposto até às 15h, ou seja, até a hora 9, até às 3h da tarde, Jesus Cristo fica exposto naquela cruz. Das 9h da manhã até às 3h da tarde, até às 15h, Jesus fica exposto, e na hora 9, ou seja, às 3h da tarde, Jesus expira, entrega o seu espírito nas mãos do Senhor, exatamente no crepúsculo da tarde, quando estava sendo realizado no templo o sacrifício do Cordeiro Pascal, e exatamente neste momento a Bíblia diz que o véu se rasga de alto a baixo. O véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo se rasga, e lá estavam os sacerdotes presenciando isso. E posteriormente o livro de Atos vai mostrar que muitos sacerdotes aceitaram a fé, e nós não podemos deixar de acreditar também a este acontecimento, a este fato que ocorreu. O cordeiro, ele deveria ser imolado. Observe, de nada adiantaria a família lá no Egito separar o cordeiro e manter esse cordeiro dentro da sua casa, achando que o anjo da morte iria poupar o seu primogênito, os seus primogênitos, em virtude do cordeiro estar dentro da casa. Não, o cordeiro tinha que ser morto, imolado, e o seu sangue deveria ser aplicado, aspergido. Eles deveriam crer e aplicar este sangue nos umbrais da porta. Jesus Cristo, da mesma forma, de nada adiantaria Jesus Cristo ter vindo ao mundo, caminhado entre os homens, feito grandes milagres, ressuscitado os mortos, mas se ele não tivesse sido crucificado, morto. Por quê? Porque a Bíblia, como nós vimos em estudos anteriores, a Bíblia deixa bem claro que o preço do pecado é a vida. O pecador deve morrer. E Jesus Cristo, ele morreu para que nós possamos ter vida. Se Jesus Cristo não tivesse morrido, nós não teríamos vida. O cordeiro tinha que ser imolado. Jesus Cristo, sim, ele tinha que ser morto. Não bastava ele vir ao mundo. Agora, o cordeiro, além de ser morto,
ele deveria ter o seu sangue aplicado. Nós podemos pensar o seguinte: por que tantas pessoas ainda estão caminhando ao inferno e vão ao inferno? Se Jesus Cristo já morreu, se o sangue de Jesus Cristo foi vertido, por quê? Ora, sabe por quê? Porque eles não aplicam o sangue de Jesus. Assim como as famílias deveriam aplicar o sangue do Cordeiro, nós devemos aplicar o sangue do Cordeiro em nossas vidas. Em nossas vidas. Como aplicar o sangue do Cordeiro? Crer que os nossos pecados eles são perdoados exatamente por causa do derramamento da vida, do sangue de Jesus Cristo. Precisamos aplicar o sangue do Cordeiro de Deus em nossas vidas. O cordeiro deveria ter os seus ossos preservados. Na imolação do cordeiro, não poderia ter ossos quebrados. Ora, Jesus Cristo, quando ele estava pregado na cruz do Calvário, e os soldados queriam apressar a morte dos crucificados, que Jesus estava entre dois outros crucificados, eles foram e quebraram as pernas do primeiro e também do terceiro. E aí foram até Jesus Cristo e verificaram que ele já estava morto, então não quebraram as suas pernas. E um dos soldados, para realmente atestar a morte de Jesus, transpassa-lhe com uma lança. Então, para cumprir as Escrituras, eles não quebraram os ossos de Jesus Cristo, mas o transpassaram para cumprir as Escrituras, que diz que outra vez virão e se lamentarão e prantearão sobre aquele o qual os transpassaram. O cordeiro deveria ser assado no fogo, não podia ser cozido. Deveria ser comido com ervas amargas e pães asmos, apressadamente, lombos cingidos e sandálias nos pés e cajado nas mãos. Assado no fogo aponta para o tipo de morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo foi uma morte muito dolorosa. Isaías capítulo 53 nos diz muito bem que ele foi moído, ele foi transpassado, ele foi judiado, ele foi humilhado. Esta tipificação do cordeiro ser assado representa o tipo de morte que Jesus Cristo iria passar. E a carne do cordeiro deveria ser comido. Jesus Cristo diz nas suas palavras, São João capítulo 6, que a sua carne verdadeiramente é comida e o seu sangue verdadeiramente bebida. E quem comer da sua carne e beber do seu sangue, ele o ressuscitaria no último dia. Nós também devemos comer da carne de Jesus e beber do seu sangue. O que significa isso? Algum ritual de canibais? Não. Comer da carne de Jesus Cristo representa ter comunhão com Ele, representa participar com Ele, representa se identificar. Eu me identifico com o sacrifício de Jesus, com a morte de Jesus, com a obra de Jesus. Isso é comer, representa ter comunhão com Ele. Todas as vezes que nós lembramos, nós nos identificamos, nós participamos com Jesus do seu sacrifício, da sua obra e da sua vida, nós estamos comendo da sua carne. E beber do seu sangue representa viver a vida de Jesus Cristo. O sangue representa a vida. Uma vez que nós vivemos a vida de Jesus, nós estamos tendo o sangue dele correndo dentro dos nossos corpos, porque a vida dele está dentro de nós. Vamos seguir.
Beber o sangue, ter a vida de Cristo em si, assado no fogo, a morte dolorosa de Jesus na cruz, ervas amargas. Este cordeiro deveria ser comido com as ervas amargas. O que significa essas ervas amargas? Essas ervas amargas significa que nós devemos olhar para o sacrifício de Jesus Cristo, para a obra de Jesus Cristo com arrependimento dos nossos pecados, com tristeza, com pesar, com dor. E isso é que vai expressar a nossa conversão. A conversão é nós sentirmos uma profunda tristeza, dor, vergonha, até quem sabe nojo e um ódio dos nossos pecados, dos nossos atos errados, e pedir a Ele: Senhor, pelo seu sacrifício, me perdoa. Os pães asmos representava que nós devemos participar do sacrifício de Jesus Cristo sem maldade, sem malícia, sem nada de pecado. Ora, do que adianta eu dizer que o sacrifício de Jesus, Ele perdoa os meus pecados, mas se eu estou com o meu coração cheio de maldade, cheio de malícia, cheio de dolo, ódio pelo meu irmão? Não, nós devemos participar sem nenhum dolo no coração do sacrifício de Jesus. Apressadamente, os judeus deveriam comer a Páscoa apressadamente, porque a qualquer momento eles deveriam partir para Canaã terrestre, a terra prometida. Os egípcios iriam expulsar-lhes daquela terra. E nós também devemos participar do sacrifício de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo, com o pensamento, o sentimento de que a qualquer momento nós temos uma promessa. Num abrir e fechar de olhos, a Bíblia Sagrada nos diz que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e depois os vivos que ficarmos, seremos arrebatados para nos encontrarmos com o Senhor nos ares e para sempre estarmos com Ele. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Esta é a nossa consolação. A qualquer momento nós seremos transladados, arrebatados, tirados deste mundo e nos encontraremos com o Senhor nos ares. O sangue de Jesus deveria ser derramado e aplicado. Assim, o sangue de Jesus deveria ser derramado e aplicado, deve ser derramado e aplicado sobre nossas vidas. Veja esse aspecto interessante. O sangue do Cordeiro Pascal era um sinal. Esse sinal era um sinal tanto para Deus que enviou o anjo, como um sinal para o próprio anjo. Então, o sangue era um sinal. O sangue de Jesus Cristo, uma vez aplicado em nossas vidas, que nós cremos pela fé e aplicamos o sangue dele em nossas vidas, ele é um sinal tanto para Deus, que vai nos arrebatar, e como para o inimigo, que ele não pode tocar em nossas vidas sem a permissão de Deus. É um sinal. À meia-noite houve salvação e houve mortandade, houve temor e houve alegria, houve choro e morte para os egípcios. Veja que aspecto interessante. Por volta da meia-noite, houve dois tipos de situação no Egito. De um lado, houve salvação para os judeus. De outro lado, houve grande mortandade para os egípcios. De um lado, houve medo, temor por parte dos egípcios, porque presenciaram, sentiram, tiveram a morte muito próximos de si. E a alegria por parte dos judeus, porque estavam deixando a servidão. Por um lado, havia choro, pranto, tristeza, dor por parte dos egípcios,
Para o outro lado, para a parte dos judeus, havia alegria, júbilo. Ah, que alegria! Eles estavam deixando a escravidão e iam construir as suas vidas numa terra em que Deus havia preparado para eles. Olhe, eu posso quantificar essa alegria num valor aí muito pequeno. Por volta de 10 anos, eu e minha esposa, nós pagamos aluguel nesta cidade e até que enfim Deus nos deu graça e nós adquirimos o nosso imóvel. Que alegria, que júbilo, que nova vida! Nós saímos de uma peregrinação que é pagar o aluguel de uma casa para outra e de repente nós construirmos uma nova vida num lugar aonde nós temos perspectiva que com a graça de Deus é nossa. Que alegria para os judeus, mas no entanto para os egípcios tristeza, pranto. Agora veja só que aspecto interessante. O julgamento de Deus, ele é sem parcialidade. Se fosse o homem, poderia poupar a casa de Faraó. Se fosse o homem, poderia poupar a casa de um egípcio bom, de um egípcio que não era mau. Mas o julgamento de Deus é sem parcialidade, é na integralidade. Desde a casa de Faraó até a casa do egípcio mais simples, houve mortandade. Assim é o julgamento de Deus, assim será quando Jesus Cristo vier às nuvens buscar aquele povo que ele chama de igreja, que está servindo a ele de coração, buscando a ele de coração. Os que ficarem, para aqueles que subirem, vai ser alegria, vai ser júbilo, mas para os que ficarem será mortandade, tristeza, dor, porque se iniciará um tempo de muita, muita dor, que a Bíblia denomina de grande tribulação. Finalizamos então aqui com esta conclusão. A Bíblia Sagrada em São João, capítulo 19, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa cristã, a Páscoa nossa, cristãos, foi instituída há praticamente 2000 anos atrás com a crucificação do Cordeiro de Deus, o Cordeiro que ele enviou, o seu Filho amado Jesus Cristo. E hoje, continuamente, não é uma vez por ano, uma vez por semana, uma vez por mês, continuamente nós celebramos a nossa Páscoa, que é Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Nós celebramos exatamente com todos os detalhes que está prescrito na sua palavra que nós estudamos e crendo que nós celebramos apressadamente, preparado para que a qualquer momento nós deixamos este mundo. Como é preparado? Isso é tudo uma tipologia, sandálias nos pés, lombos cingido, cajado nas mãos. Nós estamos preparados de que maneira? O nosso coração não está neste mundo. O nosso tesouro não está nas coisas deste mundo. A qualquer momento nós deixaremos tudo isso. Então, do que me importa eu deixar de ajudar um irmão para guardar, amontoar riquezas? Do que me importa eu cuidar do meu carro e não colocá-lo à disposição do próximo, se este carro poderá ficar aqui, irá ficar aqui uma vez quando eu partir? É nesses aspectos que nós ficamos preparados para qualquer momento nós irmos em direção, não a Canaã terrestre, mas a Canaã celestial. Deus que vos abençoe e até o próximo. Amém.